Então, a gente vai falar sobre objetivos da pressão arterial. A gente sabe que a macrohemodinâmica é importante para o paciente, né? Antigamente, inclusive, antes do River, a gente dava mais atenção só para a macrohemodinâmica, mesmo depois que a gente começou a estudar perfusões, medidas de perfusão, laboratoriais, né? Mas a gente sabe que hipotensão, via de regra, não significa choque, mas muitas vezes o choque vem atrelado à hipotensão e que é necessário que a gente tenha uma pressão mínima de perfusão. A gente tem aquele trabalho do Glenn Hernandes, né, que é do Andromeda, que foi um dos trabalhos mais importantes da hemodinâmica ali, e uma das medidas hemodinâmicas que ele tomava era elevar a VAR, né? Então, para a gente ver como a pressão ela é importante no manejo hemodinâmico. Então, é importante customizar a pressão, é importante que a gente tenha uma pressão-alvo. Também não é interessante que a gente deixe o paciente hipertenso necessariamente para não agregar os comemorativos ruins dos remédios vasopressores. É importante também que quando a gente tem uma pós-carga muito elevada, que a gente use uma vasodilatação. Então, agora o Murilo vai passar por tudo isso daí, vai apresentar uma aula para a gente. Pode apresentar. Bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos de hemodinâmica, nesse capítulo do livro a gente revisou a regulação da pressão arterial, ainda na parte de fisiologia dos mecanismos que a gente tem de compensação hemodinâmicas do corpo. Nosso sistema vascular é heterogêneo. A pressão central, o fluxo central é diferente do fluxo periférico. Então, a cada artéria, arteríola, sistema venoso, as pressões e resistências vão ser diferentes. Então, obviamente, nosso sistema central vai ter uma complacência baixa e o que vai conceder a resistência de todo o sistema vão ser as arteríolas. O ventrículo esquerdo, a função principal dele, obviamente, é ejetar o sangue, conseguir fazer esse sistema todo circular, e ele vai ter que fazer isso contra todo o sistema pressurizado. Então, a compensação de todo esse sistema é extremamente importante para a gente manter o sangue movimentando, né? Hemodinâmica, né? O sangue em movimento. A maior parte do sangue, ele não está no sistema arterial, ele está no sistema venoso. Inclusive, uma grande parte ele não é um sistema estressado, ele vai estar mais estático, não vai estar fazendo parte de toda essa circulação. Então, essas duas figuras ajudam a gente a exemplificar bem como o nosso sistema é heterogêneo e cada tecido, cada órgão vai receber uma quantidade diferente de fluxo sanguíneo. Então, obviamente, a necessidade energética de cada órgão é diferente e a necessidade de fluxo sanguíneo é diferente. Os rins, como eu sempre gosto de ressaltar, ele não tem uma necessidade de oxigênio tão grande, mas ele precisa de um fluxo muito alto para manter a função adequada. E nesse esquema aqui da direita, que inclusive eu peguei do livro lá de hemodinâmica do curso, ele coloca aqui o nosso sistema cardiovascular de uma maneira linear, para a gente entender um pouquinho melhor como funciona o retorno venoso já com as válvulas para o retorno, e ele separa o coração direito, pulmões e coração esquerdo. E aqui na periferia, as arteríolas vão ser muito importantes nessa parte que a gente estuda hoje para o controle da pressão, porque essas arteríolas com diâmetros variáveis vão ser onde vai ter a maior atuação tanto de medicação quanto de mecanismos de compensação do nosso corpo, para a gente manter uma pressão adequada. Quando um órgão percebe que o fluxo não está adequado, ele consegue fazer uma alteração local. Ele não precisa causar uma alteração grande da pressão, uma alteração global na nossa circulação, mas ele entende que precisa receber mais sangue e consegue direcionar um pouco mais o fluxo nos tecidos sanguíneos. Então, essa oxigenação tecidual é o que vai regular essa sinalização endotelial, e é isso que o órgão vai usar para regular quando precisa de uma perfusão melhor ou não, um fluxo maior de sangue. Algumas situações vão interferir nisso,
por exemplo, a hipertensão intracraniana, a insuficiência adrenal, que, independente da oxigenação, vão causar alterações na pressão e nesse mecanismo de compensação de fluxo. O aumento dessa, ou diminuição dessa autorregulação é de muito interesse para o intensivista, porque a gente tem que detectar isso e tentar agir para evitar um dano maior para o paciente. A autorregulação que nós temos da pressão arterial vai ser diferente dependendo da nossa demanda metabólica. Obviamente, o nosso gasto energético, o uso de oxigênio, o uso de fluxo sanguíneo vai ser diferente se a gente estiver em repouso, em exercício, ou no caso do paciente, o paciente que está estressado, que está com uma sepse ou está com uma cirrose, uma inflamação. Eles dividiram esses mecanismos em três, dependendo do tempo de ação, o tempo que demora para a gente responder esse mecanismo de compensação de pressão. Eles colocam como curto, médio e longo prazo. Os mecanismos de curto prazo, que têm uma ação mais rápida, vão ser os que mais vão ter interesse para nós intensivistas, porque eles vão estar relacionados a uma resposta à isquemia local, a gente vai ter feedback por baroreceptores ou feedback por quimiorreceptores. Esses três são os principais mecanismos que a gente tem que estar atento e pensar na hora que a gente estiver manejando o paciente. Como que vai ser feita essa autorregulação da PA? A gente vai ter um aumento da demanda metabólica, é isso aí que vai ser o mecanismo inicial, que vai desencadear toda a regulação. Ele vai ativar o tônus simpático, então a gente vai conseguir desviar o fluxo sanguíneo dos tecidos menos ativos. Por exemplo, uma situação de luta ou fuga, uma situação de estresse, o nosso corpo ele vai priorizar cérebro, coração, ao invés de priorizar, por exemplo, o intestino ou a pele. O tônus venomotor também vai ser ativado, então aquele volume, aquele conteúdo grande de sangue que a gente vai ter, que ele é não estressado, a gente vai contrair o sistema venoso, a gente vai aumentar o retorno venoso e aumentar a pré-carga. Então, a gente conseguindo aumentar essa pré-carga e o débito cardíaco, a gente vai melhorar o fluxo sanguíneo no final dessa cadeia. A isquemia local, tem duas teorias principais que vão desencadear essa regulação. A primeira teoria fala da falta de oxigênio, que o primeiro mecanismo vai ser a queda do oxigênio disponível, e essa falta de oxigênio ele vai aumentar nosso metabolismo anaeróbio, vai aumentar o lactato e a adenosina, e é isso que vai causar uma vasodilatação local, e vai trazer um fluxo maior para esse local que está recebendo pouco oxigênio. E a outra teoria vasodilatadora, ela trata de uma sinalização endotelial, que quando a gente percebe que está tendo um fluxo diminuído nos capilares, né, que vão ter isquemias, ele vai ter uma sinalização por mecanismos que vão aumentar o fluxo nesse local, como, por exemplo, a tiamina, a riboflavina, que são as vitaminas B1 e B2, ácidos graxos e glicose estão relacionados a essa sinalização inicial. E a partir dessas duas vias, uma não exclui a outra, mas elas vão cair numa via comum, digamos assim, que seria do óxido nítrico, que é mais conhecida, que é desencadeada em inúmeras situações, que a gente vai aumentar ainda mais o fluxo, vai aumentar ainda mais a vasodilatação local. E a partir desse desencadeamento do óxido nítrico, outros substratos que vão ser importantes em toda essa atuação vão ser o cálcio, o magnésio, o dióxido de carbono e os íons H+. Cada órgão, como funciona de uma maneira diferente, a gente sabe que o fluxo e a regulação vai ter algumas peculiaridades, como a pele, a gente sabe que é um parâmetro para a gente ver no paciente grave, questão de moteamento, quando está com o fluxo diminuído, mas tem a questão também dos órgãos serem priorizados, os órgãos mais essenciais. Eu coloquei aqui o exemplo do rim,
que a gente tem um pedaço do néfron que mostra que o volume de plasma que entra é um volume, tem que ser um volume considerável, e grande parte ele é reabsorvido. O plasma é filtrado, mas o fluxo é muito grande, mas não é um fluxo que é usado para o rim, ele é usado para a gente fazer a filtração glomerular e fazer a estabilização de potássio, ali eliminar bicarbonato, reabsorver bicarbonato no tubo contorcido proximal, e a gente percebe também ali nesse gráfico aqui de baixo as pressões que a gente precisa ter dentro de cada parte do túbulo renal. Então, obviamente, a pressão da arteríola aferente é menor do que a pressão arterial central, a pressão glomerular é um pouco mais baixa que da arteríola aferente, e o sistema ele vai perdendo a pressão ao longo desse caminho. O sistema vasomotor sistêmico, agora parando de falar um pouco sobre o sistema local, agora falando mais do controle de pressão central, quem vai ter um papel essencial nesse controle vai ser o sistema nervoso central, tanto excitatório quanto inibitório, para ter o controle da pressão. Os dois principais mecanismos são os baroreceptores, que a gente vai ter os receptores tanto aórticos quanto carotídeos. Então, a gente vai ter esses receptores que eles vão ser sensíveis à pressão, e quando ele detecta que está uma pressão muito elevada ou muito baixa, ele vai desencadear os mecanismos de compensação da pressão. Outro mecanismo importante, que seria dos baroreceptores atriais e cerebrais, que tem uma ação um pouquinho mais lenta do que esse mecanismo direto, porque eles vão atuar a partir dos peptídeos, né? A gente tem o peptídeo natriurético cerebral e atrial, que vão atuar na diurese, e outros mecanismos para ajudar essa compensação da pressão. Achei essa imagem na internet, achei ela muito didática, que ela tem exatamente isso que eu estava comentando, regulação pelo sistema simpático e parasimpático. Então, vejo que numa situação de que os baroreceptores vão perceber uma pressão mais baixa ali na aorta ou na carótida, eles vão estimular o nó sinoatrial para a gente aumentar a frequência cardíaca, é um dos métodos da gente melhorar o débito. A gente pode melhorar o débito cardíaco também aumentando a força, o inotropismo, então o músculo vai contrair mais, ele vai ejetar mais, a gente vai conseguir manter essa pressão, e a vasoconstrição das arteríolas, né, para aumentar a resistência periférica, e a vasoconstrição venosa, que eu falei que a fisiologia, através disso, a gente aumentar o retorno venoso, aumentar a pré-carga. Claro que, como o sistema nervoso tem esse papel importante de manter a pressão boa, quando ele estiver descompensado, ele também vai ter um papel muito importante na desestabilização. Então, como um paciente com hipertensão intracraniana, ele vai ter uma hiperperfusão cerebral, isso aí vai aumentar o estímulo de CO2 e o sistema vasomotor medular. Então, esse estímulo de aumento de CO2 e estimulando o sistema vasomotor, ele vai ativar um sistema potente simpático. Principalmente em relação à pressão, vai ter a hipertensão, para a gente manter a pressão de perfusão cerebral, e a bradicardia, pela inibição dos receptores aórticos e carotídeos. Além disso, a gente tem a bradipneia, né, não está relacionada a essa aula de controle de pressão, mas a gente tem a tríade de Cushing, isso, para a gente, de hipertensão intracraniana. Coloquei essa imagem de novo, por causa que ela é muito... Não sei se ele conecta ou desconecta. Essa
muito importante para a gente ver essa questão do fluxo diferente em cada órgão e para a gente comparar que a pressão central não é a pressão de perfusão tecidual. Então, cada tecido, a gente vai ter que avaliar o ideal, né? Obviamente, a situação ideal é a gente avaliar a perfusão de cada tecido. Por exemplo, a pressão arterial hepática ela é 20% menor que a PAM, porque o fígado e as veias e artérias hepáticas elas vão ter uma resistência muito grande. E comparando aqui alguns outros órgãos, a pressão de perfusão vai ser o fluxo de entrada menos o fluxo de saída. Por isso que a pressão de perfusão cerebral a gente usa a PIC, a PAM menos a PIC, que seria a pressão de saída. Ou similar à PIC, a gente poderia usar a pressão venosa cerebral ou pressão venosa central, que seria próxima à pressão intracraniana. O ventrículo esquerdo, a gente sabe que as coronárias elas são perfundidas durante a diástole. Então, a pressão de perfusão não vai ser igual algum órgão que tem uma pressão arterial mais elevada. E a pressão de saída do ventrículo esquerdo seria ou a pressão diastólica do ventrículo esquerdo ou a pressão do átrio esquerdo. Sempre o que for mais elevado é o que vai ser considerado o fluxo de saída. Os órgãos intraabdominais, a gente vai levar em consideração ou a pressão intraabdominal ou a PVC, o que for mais alto, e a pressão de perfusão do rim, o fluxo de saída vai ser a pressão intracapsular, a PVC ou a pressão intraabdominal. Algumas situações vão acabar desregulando esse mecanismo de compensação da pressão, que vão ser principalmente em extremos, quando a gente já realizou todos os mecanismos de compensação e mesmo assim eles não são suficientes, eles são superados pela doença ou pelas alterações e só o mecanismo de compensação não vai ser suficiente, então a gente vai começar a ter um aumento ou uma diminuição muito importante da pressão. Isso que vai acabar explicando a lesão de órgão-alvo quando a gente tem uma hipertensão ou uma hipotensão aguda muito rápida, porque a gente não vai conseguir ativar todos os mecanismos de compensação e a pressão vai ficar muito descontrolada. Quando a gente chega ao limite da constrição, a gente não consegue mais manter um débito cardíaco adequado. A hipotensão sistêmica, os autores colocam como sempre ser patológica, porque obviamente a gente já vai ter muitos mecanismos de compensação ativados, a gente já vai ter percebido uma diminuição de fluxo muito antes de ter uma hipotensão sistêmica. Então, é óbvio que a gente tem que separar, que choque e hipotensão não é a mesma coisa, mas para a gente ter uma hipotensão central, é porque muitos mecanismos já foram ativados e mesmo assim eles não estão sendo capazes de regular esse sistema cardiovascular. Então, a partir disso é que vai ser determinado o choque. Né? A gente não tem mais mecanismo de compensação e a gente vai ter um distúrbio de oferta e demanda de oxigênio e metabólico. O fluxo relativo ele acaba sendo consequência da estimulação alfa-adrenérgica. A pele e os músculos esqueléticos eles têm uma concentração muito maior de receptor alfa, então eles vão acabar sendo muito mais ativados. Então esse é um dos motivos da gente ter um moteamento muito precoce, porque quando a gente tem essa resposta que a gente acaba liberando mais catecolaminas, não necessariamente uso de drogas, mas endógenas, a gente vai ter esses receptores mais ativados. As coronárias, elas têm pouquíssimos receptores, então elas não vão ser tão reativas aos mecanismos alfa, e o cérebro ele não tem nenhum desses receptores. Quando o nosso delivery de O2 cai a um nível crítico, ele acaba virando pressão dependente. Então, é aí que vai surgir a isquemia. Esse artigo eu comentei na aula de injúria renal aguda,
que é um estudo do ASFAR, que ele compara os pacientes com sepse, tentando fazer um tratamento pressão mais baixa e o outro grupo com pressão mais alta, com PAM alvo inicialmente de 65 e 70 e um grupo mais alto, de 85 de PAM alvo. Ele não conseguiu comprovar uma diferença de mortalidade, você deixar a pressão um pouco mais elevada ou um pouco mais baixa, mas esse estudo conseguiu nos dar uma ideia melhor, comprovar melhor essa curva de compensação, né? O paciente tem essa curva de autorregulação desviada para a direita. O paciente ele vai ter uma perfusão melhor com algumas pressões maiores. Nesse estudo foi visto isso principalmente por maior lesão renal, paciente com previamente hipertenso. No grupo de pressão mais baixa, eles tiveram mais alterações da diurese e da função renal. Como que a gente vai detectar que o paciente não está conseguindo alcançar essa autorregulação adequada? A gente não tem um método ideal que vai ver a perfusão de cada órgão. É uma tarefa praticamente impossível a gente dizer como que a perfusão do cérebro, a perfusão das coronárias. Então, para nós intensivistas, acaba sempre sendo um desafio. A gente tem muitos parâmetros, mas nenhum é extremamente específico para cada órgão e nenhum é tão precoce que a gente consiga agir tão rápido. Então, uma das melhores maneiras que a gente tem é avaliar a função orgânica, avaliar diurese, avaliar as funções orgânicas que estão mantidas pela perfusão adequada. Alguns dos parâmetros que vão ajudar a gente a detectar isso, a gente tem a saturação venosa central, que ela pode ser coletada da veia jugular, de um catéter de subclávia, ou da saturação venosa mista, que ele é coletada apenas com catéter de artéria pulmonar. Ele ajuda a gente a usar como um marcador de perfusão orgânica, que o ideal aqui da saturação venosa central esteja acima de 75 e da saturação mista acima de 70. Se esse parâmetro está muito baixo, ele indica um dos seguintes estados: hipoxemia, anemia ou hipoperfusão. Quer dizer que a gente está aumentando a extração. O sangue está correndo mais lento nos tecidos. Isso aí acaba com que mais oxigênio seja dissociado das hemoglobinas e o tecido puxe mais oxigênio. Então, a gente tem uma extração maior. A gente pode ter um estado hiperdinâmico, que a saturação venosa central vai estar normal ou até elevada, só que a gente vai ter uma diferença no conteúdo arterial e venoso de CO2. Isso é um marcador de uma perfusão, mesmo com o déficit cardíaco normal, e o metabolismo anaeróbio vai aumentar a produção de CO2. Então, por isso que a gente acaba vendo esse delta, essa variação de CO2 maior. Outro método que é muito útil, barato, bem acessível é o lactato. Ele é um marcador de hipoperfusão por conta de desencadear o metabolismo anaeróbio. A gente acaba tendo um aumento de ácido lático. Claro que não é a única maneira de a gente aumentar o lactato, então, inclusive medicamentosos, medicamentos a gente acaba tendo aumento de lactato, como metformina, beta-agonistas e propofol, podem elevar o ácido lático. Marcadores de função renal, a gente pode usar diurese, creatinina e até uns marcadores mais precoces, como o inibidor tecidual de metaloproteinases e o fator de crescimento, que é o IGF-BP7. É isso. Muito bom, Murilo. Obrigado, Murilo. Realmente a aula do Murilo foi muito boa. Eu gosto de pressão arterial, eu gosto de PVC, né? Então, não gosto. Então, assim, eu acho importante uma aula sobre pressão arterial, sobre, né, como que se desenvolve a hipotensão, a hipertensão, assim.
Sempre bom estar vendo isso daí. Lembrar que quando realmente o paciente apresenta algum comprometimento hemodinâmico, na nossa, né, a não ser que seja um evento mecânico, que a gente tem que fazer o diagnóstico também, geralmente uma sequência de uma inflamação, e a gente tem que ir atrás disso, já realmente, como o Murilo falou, é evento estadio. O Murilo acabou citando sobre o sistema nervoso autônomo, né? E realmente a gente sabe que na doença crônica, a retirada do sistema nervoso autônomo, a previsibilidade do sistema nervoso autônomo, ela é, quanto maior o grau de doença do paciente, maior a retirada do sistema nervoso autônomo. E a tendência é que isso aconteça na doença aguda também. Na minha tese de mestrado, a gente mostrou, né, a associação entre retirada do sistema nervoso autônomo da doença crônica. E a tendência no doutorado é demonstrar alguma coisa com isso, da retirada da alteração do sistema nervoso autônomo com choque, alguma coisa nessa linha. Mas é necessário que a gente controle a macrohemodinâmica, a pressão arterial do paciente, para que a gente tenha fluxo, né? A gente sabe que pressão ela é igual ao fluxo vezes a resistência. Então, você precisa ter uma pressão mínima ali para que você tenha o fluxo. Qual que é a pressão certa, correta para todos os pacientes? A gente não tem essa resposta, porque não tem uma resposta universal para todo paciente grave. A gente tende a cada vez mais em qualquer atitude no paciente grave, a gente customizar, né? A gente inicia um pacote, inicia um tratamento, inicia um comum para todos, mas depois a gente vai individualizando paciente por paciente e acho que essa é a nossa função. Então, realmente, a gente não tem um tamanho para todos, né? Então, o objetivo é que a gente vá achando uma pressão adequada para aquele paciente. E ele vai precisar de uma pressão mínima, seja uma PAM de 60, 65, 70 ou 75, né? Alguns trabalhos tentaram demonstrar qual que seria a pressão ideal e a gente observa que não existe uma pressão ideal, né? Então, você inicia aí um target, né, um objetivo de uma pressão de 65, se esse paciente estiver com uma pressão mais baixa, para que você tenha um fluxo mínimo, e depois você pode ir tateando. Como que você vai tatear? Você vai ver tempo de enchimento capilar, né? Vai ver o moteamento na pele, temperatura da pele, vai ver o paciente ele está urinando, vai ver se esse paciente tem nível de consciência, vai ver se esse paciente vai ver metas laboratoriais de perfusão e por aí você vai avaliando. Se você achar que de alguma maneira aquele paciente precisa de uma maior pressão para ter uma melhor pressão de perfusão, isso vai interferir com o débito cardíaco. Se você melhorar a pressão de perfusão, provavelmente você melhorou o débito cardíaco, você melhorou o fluxo, inclusive se você fizer bem um ultrassom, você pode conseguir ver isso pela alteração dinâmica do PTI, né? A gente sabe que quando você otimiza, muda a pressão, seja vasodilatar o paciente ou vasoconstringir, a gente muito mais faz vasoconstrição na UTI do que vasodilatação, você acaba mudando, sim, essa relação entre volume estressado e estressado, você acaba recrutando o volume, né? Isso já foi publicado também, você às vezes subir um pouquinho a pressão, aumentar um pouquinho a vasopressor, de alguma maneira você consegue, em alguns pacientes, resgatar o volume do não estressado, sem também ficar encharcando o paciente. Uma vez que dá para se ter uma boa estratégia hemodinâmica, né? E é o correto que você faça o volume quando ele for realmente necessário, que você use a droga às vezes de uma maneira um pouquinho mais precoce, né? Um inotrópico, um cronotrópico, mas também sem evitar excessos, né? Sem evitar excesso, porque a gente sabe que o excesso faz uma vasoconstrição que é deletéria, porque a gente sabe que o paciente muito vasoconstrito, ele vai acabar também tendo alterações de perfusão, isquemia distal, né? Então, isso não é interessante. A gente tem os pacientes agora muito ruins hemodinamicamente, com uma fragilidade capilar muito grande agora, pela inflamação exacerbada que eles têm no coronavírus, e o próprio edema, né, já faz uma compressão extrínseca, né, daquele capilar. Então, a gente via ter um paciente aqui em questão que toda vez que ele ficava demasiado, o tempo de enchimento capilar dele ia para 6 segundos.
a gente conseguia tirar o volume dele, o enchimento capilar voltava. Então, nesse paciente, às vezes a gente tinha que controlar um pouco a pressão ali, para mais ou para menos, às vezes para mais, para você conseguir ter uma pressão e perfusão adequada, né? Muitos órgãos realmente têm a autorregulação, acho que a autorregulação mais importante é a cerebral, então o cérebro realmente teve que se adaptar, porque essas oscilações de pressão não são interessantes com o cérebro, mas lembrar que a autorregulação cerebral, do jeito que a gente conhece, da fisiologia comum, ela está funcionante no nosso cérebro, no cérebro saudável, e que no paciente neurocrítico, né, o paciente que tem um AVC, o paciente que tem um trauma, algum tipo de sangramento cerebral, né, esse paciente com inflamação cerebral, esse paciente, a autorregulação dele muda, né? Então, nesse paciente, você tem que ficar mais atento ainda a pressões de perfusão, né? Então, naturalmente, a gente também pode controlar a pressão de perfusão aí quando a gente tem uma PIC, uma pressão de perfusão intracerebral, uma pressão intracraniana, né? E às vezes você tem temperatura cerebral, que também faz com que a gente utilize fluxo. Então, a pressão é tão dinâmica, não é simples, né? Não é só você chegar e vou botar 65 de PAM. Na verdade, são diversos fatores que você tem que analisar, dependendo da doença do paciente, né? Usei aqui em exemplo o paciente neurocrítico, mas dependendo da doença, então é mais difícil esse ajuste fino da pressão. Acho que todo paciente que estiver muito chocado, que se estiver com droga vasoativa, e ele estiver sedado, às vezes a gente pedir a pressão intraabdominal é uma boa, porque se a gente tem uma hipertensão intraabdominal ou até que evolui no compartimento, né? Então, às vezes a gente diminui muito o retorno venoso e às vezes nesse paciente, até você ajustar esse retorno venoso, modular a pressão seja interessante, tá? A gente sabe que grandes oscilações de pressão, geralmente a hipotensão no paciente crítico leva a lesão de órgão-alvo, né? Hipertensão também leva a lesão de órgão-alvo, mas ambos, né? Mas a hipotensão, no nosso caso da UTI, é mais prevalente em lesionar órgão do que até a hipertensão, a não ser que a gente tenha uma urgência, uma emergência hipertensiva. Na UTI que é mais raro, assim. O fato da gente precisar de vasopressor, né? Inflamação é por uma hiperexpressão de oxígeno, a gente já sabe que a sepse ela é uma doença, né? O choque dilatado, usei a sepse aqui, porque a sepse é o principal exemplo do choque dilatado, mas a gente sabe que a sepse, né, que é uma doença endotelial, e começa lesionando endotélio, e inflamação, né? Promoção de óxido nítrico, hiperexpressão de fator tecidual, inflamação, né? Acabam tendo uma interação com a cascata de coagulação. Então, realmente, esses pacientes com lesão endotelial, com choque vasodilatado, vão precisar de droga, tá? Achei bastante interessante a aula, acho essa aula importante, inclusive até no último CBNI, eu falei depois do Malbrain, e é uma honra até, né, falar depois do Malbrain, e ele falou de volume e eu falei de pressão. Tudo bem, doutor? No último CBNI em São Paulo, aí, que foi digital, né? Passa a bola para o senhor aí. Eu queria fazer um comentáriozinho breve. Primeiro, acho que a aula e ela nos faz lembrar, né, Rafa, que a disponibilidade de oxigênio para a célula é muito mais complexa do que a gente mede na beira da lei. Então, é claro que a gente tem que manter pressão arterial, a gente tem que manter saturação arterial de oxigênio, tem que manter hemoglobina, tem que manter fluxo, mas a disponibilidade de oxigênio para cada célula individualmente, ela é dependente de um monte de outros fatores que não estão na formulazinha da oferta de oxigênio, nem na oferta, nem na lei de Poiseuille de fluxo, né? Por exemplo, a gente não mede o nível metabólico, né? E não consegue saber para cada tecido quanto é que aquele tecido está recebendo de oferta específica de oxigênio e quanto que ele está precisando.
A gente não mede curva de dissociação de hemoglobina, por exemplo, né? Curva de dissociação de hemoglobina é uma variável que está escondida. Se você tiver uma hemoglobina que tem muita afinidade pelo oxigênio, a mesma formulazinha da DO2 te dá uma falsa ideia de uma oferta adequada de oxigenação para a periferia. Edema periférico, como você comentou, né? Os edemas, de um modo geral, eles alargam a distância do sangue circulante, da PaO2, do capilar até a célula. Então, é um tráfego maior que vai se perdendo oxigênio nesse caminho. A atividade da mitocôndria é uma outra variável que também está escondida. Então, de alguma forma, o capítulo ele dá uma ideia da complexidade disso, mas o que nos sobra na beira do leito é garantir a oferta da macrohemodinâmica. A gente ainda não sabe bem como lidar com essas variáveis todas da microcirculação. Isso ainda depende muito de controlar o processo inflamatório, de controlar o edema, de dar tempo do doente poder reconstruir mitocôndria novamente. Então, é mais ou menos como se a gente quisesse, né, cada família curitibana quisesse consumir os seus alimentos. E cada família tem demandas diferentes. Mas é preciso manter o supermercado aberto e a disponibilidade de produtos na prateleira para que todo mundo possa consumir de uma forma diferente. Então, o que a macrohemodinâmica faz nada mais é do que manter o supermercado com produtos disponíveis na prateleira, mas cada órgão ele tem aspectos muito peculiares de poder se autorregular. E acho que o capítulo lembra isso, esse outro lado, de que no final das contas, se a gente garantir suprimento, pode ser que os órgãos, de alguma forma, eles vão se reacertando a demanda com o consumo próprio de cada órgão. E vão se recuperando, e a gente vai dando tempo deles poderem se recuperar de um estado de choque, de uma disfunção e falência de múltiplos órgãos. E a gente vê isso frequentemente na beira do leito, como alguns doentes se recuperam e se recuperam bem, quase que completamente posteriormente. Acho que fica mais uma aula, acho que eu estou achando muito legal isso da gente ler esse livro e de poder ter essas aulas básicas como um conhecimento mais ou menos igual e necessário para todos os residentes. Obrigado, Murilo. Obrigado, Rafa. Então tá, doutor. Eu agradeço a disponibilidade do senhor. A gente, mais uma semana, deseja uma boa semana para o senhor aí, né? Começamos juntos mais uma semana. Mais um mês, né? Estamos quase que na metade do ano, né? Que coisa. Pois é. Desmontei a árvore de Natal esses dias, né? Com a Maria Carolina, daqui a pouco já estou voltando de novo. É impressionante como está passando rápido o ano. Daqui a pouco, mais uma piscada, nós estamos no Natal. Estamos. Vai ser rapidinho. Então tá. Muito obrigado. E boa semana a todos nós. Até a semana que vem.